Ivaldo está aí, chegou, né? Chegou. Ivaldo, seja bem-vindo. Olha para a nossa aula, por favor, pastor Ivaldo. Em nome de Jesus, nós agradecemos mais uma bela e linda oportunidade que vamos ter de descobrir tantas pepitas de ouro que o Senhor tem reservado para nós. Usa, Senhor, o Sérgio, o Daniel, e abra os nossos corações, as nossas mentes, que o Espírito Santo tenha total liberdade de falar conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, meus irmãos, enquanto o pessoal ainda não chega, vamos fazer aquela nossa rápida revisão, né? Na primeira aula, nós falamos sobre a propriedade privada, a importância de todos os cristãos entenderem que propriedade privada é de Deus, né? Não é do diabo. Ter bens não faz parte de uma proposta do diabo, mas sim de Deus. A questão é onde está o nosso coração, né? Na aula 2, tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Nós falamos sobre maturidade, né? A importância de nós não tirarmos a oportunidade das pessoas administrarem coisas da propriedade particular, por exemplo, e pessoas, né? Para que elas possam adquirir experiência, maturidade, habilidade, né? Principalmente relacional. Na aula 3, nós falamos da diferença entre riqueza e fortuna. A fortuna produz riqueza, mas a riqueza não produz fortuna. Então, os pais sábios que amam seus filhos devem transmitir a eles fortuna, que é habilidades, caráter, né? Tudo aquilo que vai passar para a eternidade, que vai ser útil a todos nós, que assim o desenvolvermos na eternidade. Na aula 4, nós falamos sobre trabalho. Trabalho não faz parte da maldição. Trabalho é plano de Deus. Deus trabalha, Jesus trabalhou, né? E Deus espera que nós trabalhemos e com excelência, né? E que o nosso trabalho seja de tal qualidade, de tal excelência, que os homens glorifiquem a Deus pelo que nós produzimos, pela forma com que nós servimos a eles, né? Na aula 5, nós falamos da liderança serva. É uma liderança que não é uma estrela, é uma liderança que fica por trás dos seus subordinados, empurrando eles ao desenvolvimento, ajudando eles a descobrir qual é o seu destino, né, aqui na Terra, e cumprindo esse destino, desenvolvendo habilidades desse destino. Na aula 6, finalmente, na última aula, nós falamos sobre dinheiro, né, que Deus paga tudo que Ele encomenda. Se nós estivermos alinhados com o plano de Deus, nós não precisamos nos endividar, nós não precisamos nos associar com pessoas indevidas. Pelo contrário, nós devemos ver a falta de dinheiro, muitas vezes, como um alerta de Deus para nós repensarmos o projeto, repensarmos com quem nós estamos nos associando. E assim chegamos hoje na aula de hoje, né? A aula de hoje é assim tremenda, e principalmente para os pais, né? Que entenderem, os pais muitas vezes do Ocidente cometem muitos erros na educação dos seus filhos. Então, assim, eu acho a aula de hoje muito importante para pais, né? Eu vou começar compartilhando então com vocês os slides. Agora, todos já estão aí com o slide na tela? Sim. Ok. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje no princípio magistral número 7. A possibilidade de um fracasso é essencial para o crescimento humano, né? Porque nós vamos ver que não existiria sucesso se você não pudesse ter tido a oportunidade de fracassar. Então, o sucesso não teria sentido, né? Sempre daria certo as coisas. Então, não vos enganeis, né? Esse é uma das bases, um dos princípios básicos que nós vamos estar tratando hoje, que é Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará.
E, na realidade, a gente vai ver que o estudo da economia é o estudo do resultado das escolhas que os homens, no plano espiritual, que os homens fazem, né? Ou seja, essas escolhas têm uma consequência espiritual que se materializa no mundo material, e é isso que a gente vai estar tratando muito hoje aqui, né? Então, vamos estar falando de autorrespeito, né? Não tem sentido também nós nos autoavaliarmos, mas estamos sujeitos à avaliação de Deus, né? E essa avaliação ela é feita através do princípio do plantar e colher, né? Ou seja, o autorrespeito só é válido pelo critério da avaliação de Deus, da palavra de Deus, né? A obediência levando ao sucesso, isso Deus falou lá desde Deuteronômio, né? E desobediência ao fracasso. E tudo, né? Quando Deus falou, eis que coloco diante de vós as bênçãos se obedecerem aos meus princípios, aos meus mandamentos, aos meus valores, e maldição se vocês desobedecerem. Então, isso não é uma lei nova, isso é um princípio novo, isso foi desde Deus deu as primeiras instruções ao povo de Israel para que eles pudessem ser vitoriosos, e que em Gálatas 6:7 ele resumiu como a lei de causa e efeito. Tudo que você plantar, você vai colher, né? Algum comentário? Sim. Então, uma sociedade realmente livre, ela encoraja a obediência a Deus. Só um minutinho aqui que eu tenho uma imagem que está me atrapalhando, vou tirar ela daqui. Uma sociedade realmente livre encoraja a obediência a Deus, ela é compassiva com os realmente necessitados, né? E ela permite ao homem ser livre, ser livremente abençoado ou punido em consequência das suas próprias escolhas, né? O governo ele não quer obedecer às leis de Deus e nem deixar que os outros obedeçam à palavra, né? E para isso, qual é a estratégia, né, do governo, da mídia, da cultura que nós vivemos? Ela ridiculariza a palavra de Deus, ela cria barreiras entre os cidadãos e a palavra, até onde as leis do país permitem, né? Nós vamos, por exemplo, ver a questão de a lei manda você disciplinar o seu filho com vara, caso ele não venha te obedecer quando você dá uma instrução a ele. E a lei, ela diz que isso é proibido, você se usar a vara, né? Não estamos falando aqui de espancamento, estamos falando de uma vara de marmelo, que tem um efeito mais moral do que físico, você vai preso se você... Então, a lei, além de ridicularizar a palavra de Deus, através de uma falsa sabedoria humana, ela ainda cria barreiras para que os homens de Deus pratiquem a palavra de Deus nas suas vidas, nos seus negócios, etc., né? E ela usa o dinheiro dos impostos para abafar os efeitos do pecado desobediente, né? Suprindo-os com bens e serviços para diminuir os golpes de causa e efeito dos pecados, né? Isso aí nós podemos ver em várias áreas, né, da vida. Por exemplo, a pessoa se droga, então o governo banca todo um tratamento para você ficar livre da droga, sexo livre, você pratica sexo com liberdade desde a adolescência, não tem problema, porque se você engravidar, o governo não vai deixar seu filho passar fome, nem você vai ter uma bolsa. E isso não é só no Brasil, né? Em todo mundo socialista é assim, na Europa é assim. Uma vez tive uma amiga francesa, ela já estava com a idade de seus 33 anos, e ela falou para mim, agora eu vou começar a ter filho. Eu falei, como assim Porque aí ela me explicou o processo na França, né? Se ela tiver, quando ela chegasse a segundo ou terceiro filho, ela não precisaria nem trabalhar mais. Ela era enfermeira, ela ia deixar de trabalhar porque o governo ia ficar dando bolsa para essas crianças, e com isso ela já teria dinheiro suficiente para viver sem trabalhar. Então, isso é um princípio, não só no Brasil, mas em todo o mundo moderno,
de você subsidiar. Uma coisa, como nós falamos, é você ajudar aos que realmente têm necessidade. Outra coisa é você ter políticas que criam tantas facilidades, né, que as pessoas não têm mais necessidade de trabalhar. Se você cria um seguro-desemprego, como na Alemanha, que uma pessoa, que um engenheiro desempregado, como foi, eu vi um caso prático, ele receberia 80% do salário do cara trabalhando, então o dono da empresa falou, por que esse cara vai trabalhar? Né? Incentivo, né? Você não tem motivo. E aí, chega as universidades formando engenheiros e eles sem conseguir contratar um engenheiro mecânico. Por quê? Porque a diferença entre o cara desempregado e empregado é muito pequena, né? E os custos altíssimos sociais. Então vejam, gente, o que a gente está discutindo aqui. A gente tem o que é uma sociedade livre aos olhos de Deus, que é uma sociedade aberta às punições e recompensas que vêm como consequência da lei do plantar e colher. Então, o que você fizer, você vai sofrer uma consequência por conta daquilo. E qual é o problema disso tudo? Por que hoje a gente não vive numa sociedade livre? Porque a gente tem um pai ou uma mãe que se chama Estado, que se chama governo, que se chama município, Estado, país, seja lá qual for o nome federativo ou institucional que você possa dar para ele, que o que ele faz? Ele tenta reduzir as consequências de possíveis erros das pessoas. Como eu disse, sociedade livre. Se você erra, você vai ter que sofrer uma punição. Se você acerta, você vai receber uma grande recompensa por isso. Isso é lei de Deus, isso é a lei do plantar e colher. Agora, quando entra um Estado, um paizão, uma mãezona e fala assim, não, meu filho, poxa, você é muito coitadinho, você é vitimizado, você se sinta vitimizado porque você errou e, poxa, você não pode sofrer com as consequências disso tudo. Deixa que eu, o seu protetor, o seu provedor, aquele que vai te trazer justiça, ele vai aliviar um pouquinho a sua barra. Ele vai te dar, em vez de punição, eu vou te dar aqui algumas recompensas para você não se sentir mal, porque você é o meu filho, você é brasileiro, então você não pode se sentir tão mal assim. E também porque eu quero, meu filhinho, que você me veja como seu paizão, como seu provedor de tudo. Assim é o Estado. E por que isso é ruim? Porque ele promove o fracasso moral. É como o Sérgio falou aqui, esse é um princípio basilar do nosso estudo de hoje. Que sem a gente ter a possibilidade de fracassar, a gente nunca consegue crescer. A gente precisa ter essa possibilidade de fracassar e crescer com os nossos fracassos, as nossas derrotas, né, as nossas más escolhas, para que a gente possa, de fato, se tornar homens e mulheres valentes e boas aos olhos de Deus. Né? Então, isso é importante, gente, a gente entender. Né? Uma sociedade livre é uma sociedade que, sim, que estimula as consequências das pessoas, né, de suas ações. O problema é o Estado quando ele quer se tornar o paizão. Então, só para dar um... Amém, obrigado, Daniel. Então, como o Daniel estava falando, né, o governo ele usa o dinheiro do imposto para proteger os desobedientes, tornando eles codependentes, né, até chegarem ao inferno. Essa é a maior maldade, né, porque as pessoas podem pensar que, poxa, mas por que Deus não permite isso? Ele não permite, né? Deus criou o homem com o seu livre-arbítrio, né? E ele não espera que o governo civil seja aliado de políticas do anticristo, né? Políticas que vão levar os homens a não terem um arrependimento, né? Então, nós dizemos que o dinheiro dos impostos é usado para criar uma rede de proteção para as pessoas que pecam. Ele facilita o divórcio, o sexo livre, a prostituição, protege os drogados, né? O ladrão não restitui. Todas essas coisas acabam levando os homens para o inferno, né? E
Esse é por isso que nós dizemos que esse é o sistema de governo do anticristo. Muitas pessoas falam, o anticristo está vindo. O anticristo ele já chegou. A cultura ele está personificado na cultura que nós vivemos. Existe um idealizador dessa cultura que está influenciando os homens nos seus pensamentos, nas suas ideias, né? E essa pessoa é do anticristo. Né? São as coisas que são contra a palavra de Deus e que têm um propósito, levar o homem para o inferno. Né? Então, assim, gente, a gente vê isso muito claro na prática. Tudo isso que o Sérgio está falando de rede de proteção e a consequência disso. Ou seja, hoje, uma pessoa que ela é inconsequente, ela engravida, ela não utiliza dos métodos anticoncepcionais de Cristo, que era nada mais, nada menos do que você não fazer sexo, né, até o seu casamento, até ter uma vida estruturada. O que vai acontecer com uma mulher que engravida? Se essa mulher ela engravida de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, ela vai ser ajudada pelo governo, através de uma Bolsa Família, uma Bolsa Escola. Se, por exemplo, uma outra pessoa assume uma ação de querer assaltar, de roubar, de matar uma outra pessoa, ela vai para a cadeia, mas ela é subsidiada, ela vive lá durante um mês, um ano, 10 anos, que seja naquela cadeia, com o dinheiro dos nossos impostos, comendo comida, 3 ou 4 refeições por dia. Além disso, as pessoas seus familiares, eles recebem suas bolsas presidiárias, ele recebe uma pensão para aquele presidiário, ou seja, o cara fez besteira, e ainda tem diversas outras medidas, né, que o próprio presidiário, que ele recebe outras benesses, né, como a gente está vendo aí agora, o próprio saidão do coronavírus, né. Enfim, se você também, por exemplo, quer tomar uma decisão de você fumar uma maconha, você cheirar uma cocaína e você se vicia com aquilo. Hoje, as pessoas, elas que são viciadas, e principalmente sua família, recebem auxílio por cada dependente químico. Então, assim, você vai vendo que, num primeiro momento, as pessoas médias da sociedade, médias que eu digo que são as medíocres, aquelas que vão na manada, elas pensam em todos esses tipos de políticas públicas como políticas, né, poxa, realmente, a gente precisa ajudar esse povo. Mas não, na realidade é o contrário. Você está escravizando essas pessoas por uma mera compaixão, que se diz, do Estado. Quer dizer, então alguém poderia pensar, peraí, mas então nós não temos que, pela lei do plantar e colher, como eu e o Daniel estávamos falando há pouco, você não teria que permitir as pessoas pecarem? Claro, Deus permite que as pessoas vão para o inferno, mas com o dinheiro dela, não com os nossos impostos. Essa que é a questão que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos falando de política pública, né? Não é usar os nossos impostos para proteger o desobediente, que ele assuma as consequências, que o governo permita as pessoas assumirem as consequências dos seus erros, né? E não nós pagarmos o preço por isso, através de impostos, né? A gente vai discutir bastante aqui mais para frente sobre impostos, o que seriam os impostos, uma carga tributária aos olhos de Deus, qual seria o ideal disso tudo, e vai ser bem interessante. Fica com a gente. Às vezes a gente tem mania de criticar uma alta carga tributária simplesmente porque a gente está sufocado, a gente está pagando muito imposto, mas tem raízes por trás disso tudo que causam fracasso moral, não simplesmente que tira o dinheiro do teu bolso, mas que é utilizado por políticas públicas que escravizam ainda mais a população. Então, recompensas e punições nos ensinam a realidade da vida, né? Se você tirar a recompensa e a punição, é como se você vira um funcionário público. Tanto faz se você vai trabalhar, se não vai. No final do mês, o seu dinheiro está lá. Imagina você monta um negócio, independente se você vender ou não vender. Chega no final do mês, o governo vai e faz um aporte para a sua empresa e você paga todas as suas contas. Não teria sentido. Então, a recompensa de punições são fundamentais para o homem entender a realidade da vida dele, né?
Deus reconhece que sem a possibilidade do fracasso, o sucesso não teria sentido, né? Como nós falamos aqui no início, né? Então, assim, sem esforço não tem ganho, como é um lema até das academias de ginástica, né? Sem dor não tem ganho, sem dor, sem ganho, né? Então é isso. A gente tem que aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. Hoje a gente está vivendo uma fase dentro da igreja que, ao meu ver, ela é bastante preocupante, tá, gente? Para o cristão, né, que está dia a dia na igreja, tem ouvido muito sobre o que a gente chama de teologia da graça. E a gente acha que tudo isso é muito normal, isso é bíblico. Só que, é claro, Jesus veio, ele morreu por nós, e ele nos libertou dos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas o que acontece com essa teologia da graça? Então a gente reconhece a graça que vem junto com Cristo, e a gente não vive mais na lei, a gente vive na graça. Só que qual é o problema disso tudo? O problema é que muitos pastores tentam utilizar essa teologia da graça como diminuindo os efeitos dos seus pecados. E isso, para os olhos de Deus, irmãos, por mais que nós sejamos lavados pelo sangue, né, de Cristo que morreu lá na cruz, não é bem assim. Cristo, ele odeia o pecado, né? O nosso Deus, ele é um Deus que odeia o pecado, e você vai sofrer as suas consequências. Então, dentro da igreja, você tem visto coisas assim alarmantes, né? Como o próprio casamento homossexual. Você vê diversas igrejas que permitem, você vê muitos pastores passando a mão na cabeça das suas ovelhas, do seu rebanho cristão, simplesmente porque, não, Deus vai te perdoar, meu filho, então tudo tranquilo. E o problema é que não há arrependimento, as pessoas continuam fazendo seus próprios pecados. Então, o problema da teologia da graça é que, muitas vezes, a teologia da graça ela vai de encontro ao que a gente está falando aqui. Ela não reconhece as consequências do pecado das pessoas. Então, sendo bem claro para vocês, eu não estou dizendo que a gente não tem graça, muito pelo contrário. Deus traz a graça e a gente hoje vive sobre a graça. Só que a gente não pode jamais relativizar o pecado, irmãos. Não podemos relativizar o pecado, porque o pecado, se a gente pecar, a gente vai ter as consequências desse pecado, seja ela nessa vida ou seja ela a morte eterna. Tá? Então, eu só queria falar aqui também, a gente está falando de realidades, né, de punições, de recompensa e punições, eles nos ensinam a realidade de Deus. Mas, por exemplo, a gente tem hoje diversas medidas que também reduzem, né, retiram a punição dos problemas. Isso no meio judiciário, e a gente está vendo bastante essa questão hoje do STF, né, o próprio judiciário dentro dos outros dois poderes, do legislativo e do executivo. Então, a gente vê hoje, por exemplo, uma medida que, ao meu ver, é completamente errada, uma progressão de pena. Hoje, se você é julgado, dependendo da sua postura dentro, né, do presídio, você vai simplesmente cumprir 1/6 daquela pena. Isso não é bíblico, irmão. Se você tem uma pena, você tem que cumprir tudo. Por que você vai cumprir só 1/6 daquela pena? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil existe. A gente tem, inclusive, os regimes semiaberto e aberto, ou seja, medidas socioeducativas. Você faz um erro grave e você simplesmente paga com medidas socioeducativas. A gente tem um indulto, por exemplo, que é o saidão, que a gente teve agora o Dia das Mães. Então, houve o saidão do Dia das Mães. Então, a gente viu aí nos anos anteriores a própria Suzane von Richthofen, você conhece muito bem ela saindo, sendo libertada para comemorar o Dia das Mães em liberdade, sendo que ela cometeu um erro, um pecado gravíssimo de ter matado sua própria mãe. Veja isso, irmãos. Então, a própria audiência de custódia, a tornozeleira, são medidas que reduzem a punição das pessoas a troco dos nossos tributos e reduzem, né, a consequência dos pecados dessas pessoas que se acham vítimas, né, e que são vítimas, e o Estado abraça ela como pai e mamãe. Amém. Então, seguindo,
o Estado como um falso pai, como o Daniel estava falando, né? Elimina os dispositivos de correção de causa e efeito de Deus. Né? Deus criou as consequências do pecado e o Estado elimina essas consequências do pecado. Né? Deus vai definitivamente nos julgar economicamente por impedir as pessoas de recorrerem a Deus usando o dinheiro dos nossos impostos para fazer isso, né? E temos, inclusive, Isaías 26,9. Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Nós estamos vivendo esta realidade de Isaías 26,9. Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Aprendem o porquê que precisam obedecer à palavra de Deus. Né? Então, só rapidamente, Sérgio, só para a gente entender o cenário que a gente está dentro, gente, hoje a gente tem um Estado gigantesco. E esse Estado, a máquina, né, ela foi construída justamente para que ela possa oferecer essa ilusão de eu estou salvando vocês. Para vocês terem uma noção, eu não tenho esses dados atualizados, tá? Mas antes do governo Bolsonaro, por exemplo, que ele chegou e reduziu alguns ministérios, a gente tinha 39 ministérios, a gente tinha 128 autarquias, a gente tinha 141 empresas estatais e 34 fundações. Tudo isso criado e movimentado por quem? Por nós, pelos nossos impostos, né? E todos esses órgãos, eles são fontes de leis, de portarias, de atos normativos, né, que aumentam demais a burocracia e tornam o serviço muito mais lento, né, muito mais custoso, né? Só para vocês terem uma noção, o Ministério do Planejamento, que hoje está junto com o Ministério da Economia, né, antes de até 2018, ele tinha 780 unidades, e cada unidade dessa podia gerar mais uma, tinha autonomia para gerar mais uma. Você imagina isso? Você imagina o tamanho do nosso Estado. Então, assim, eu queria que vocês pudessem só... Não vou abrir isso aqui, não. Mas se vocês quiserem responder rapidamente no bate-papo, quantos de vocês... de 88 até 2013... Quantas leis, quantas normas vocês acham, leis é muito, mas quantas normas vocês acham que foram editadas nesse período? Entre 88, a data da Constituição, do início da Constituição, até 2013. Foi esse o último dado que eu achei, tá? Quem pode... Abre uma pessoa aí o microfone para tentar responder para a gente aí. Quanto que vocês acham? Quantos atos normativos, quantas normas foram expedidas? Quem pode abrir aí e chutar? Pensa aí. Ó, são 10, 20, 25 anos. Em 25 anos, quantos atos normativos foram abertos? 15 mil. 15 mil. Outro? Quem pode chutar? 20 mil. 20 mil. Pode chutar muito mais alto. Chuta mais 50 alto. 50 mil. Quanto? 50 mil. Isso aí. Pouco. Muito pouco. Mais. 210 mil. Gente, 14 bilhões Que isso? de atos normativos foram expedidos entre 88 a 2013. Em 25 anos, 14 bilhões. Esse é o tamanho do nosso Estado, que a gente paga o imposto para sustentar esse Estado e para que esse Estado possa criar leis para ir regulamentar as leis para defender e muitas das vezes esses vitimizados, tá? Só para a gente ter uma noção. Então, assim, ao longo desse tempo, o Estado ele age de forma errada, né? Ele beneficia tanto ricos quanto pobres também. Por exemplo, subsídios, ele dá subsídios, a setores que são especiais. A gente viu aí, não sei se o Cláudio está aí, ele pode falar, mas créditos para o BNDES, dando para pessoas específicas, empresas específicas. Depois a gente pode debater. Eu acho que o Cláudio tem até uma opinião divergente sobre isso, mas é uma questão interessante para a gente debater. Enfim, a gente tem gasto público elevadíssimo. Uma lei Rouanet, por exemplo, que abençoa, ajuda poucas pessoas. Esse é
o paizão, o estadão que vai salvar todo mundo e vai ajudar poucos, ou vai ajudar muitos, né? Mas vai prejudicar a vida de muitos outros também, através de injustiça. Isso é injustiça que a gente vai ver nas próximas aulas. Vai prejudicar principalmente, né, o desenvolvimento do país, porque esse dinheiro ele poderia estar sendo usado para gerar trabalho, gerar empregos, né, gerar riqueza. E não, ele está se tornando despesas que não têm retorno. Né? Então, se você realmente me ama, deixe-me lutar, não interfira nas minhas lutas contra o egoísmo, o pecado e a indisciplina. Né? Seriam os filhos de Deus deveriam falar isso. Né? Se você realmente me ama, deixe-me lutar, não interfira nas minhas lutas contra o egoísmo, contra o pecado, contra a indisciplina. Né? Livrar as pessoas das consequências da desobediência as destrói. E por isso, né, o pastor, é importante que ele faça uso do seu cajado por amor, né, que o pai faça uso da vara por amor dos seus filhos. Né? Mas o pastor do cajado é no sentido da exortação, né? Não é literalmente usar o cajado para bater nos seus fiéis. Né? Então, o fracasso e o castigo ensinam o temor do Senhor. Né? E aí tem duas histórias muito interessantes. Né? Primeiro, lembrando que o próprio Jesus, conforme Hebreus 5,8, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, Jesus foi submetido a essa experiência prática, né, da dor. Né? Então, assim, o primeiro exemplo trata-se de uma menina que, vendo uma mariposa fazendo um esforço tremendo para sair do casulo, ela pensa, né, com o seu coraçãozinho de compaixão e ela fala: coitada, ela está sofrendo, eu vou ajudá-la. Então, ela pega um canivete e abre o casulo. O que acontece? A borboleta ela sai facilmente do casulo, mas ela depois fala, ela não consegue voar, não tenho forças para voar, não me deixaram lutar, não me deixaram criar músculos, né? É como você ir para a academia e não aumentar o peso, não aumentar as repetições, não aumentar o tempo dos exercícios, você fica estagnado, né? E aquele processo de saída do casulo, aquele esforço, estava formando musculatura nela. Então, isso é a mesma coisa que o Estado faz. Né? Ou, por exemplo, o segundo exemplo, para nós entendermos, né? Você vai para o Exército, né? Entramos em guerra e você foi convocado, mas nós somos liberais e você tem o direito de escolher a que sargento você vai se submeter ao treinamento. Né? Tem um sargento que fala que todo mundo conhece ele por ser um cara legal, né? Olha, vem para o meu grupo que eu vou ter misericórdia de você, todos aqui me adoram, né? E tem o outro que fala assim: cara, eu sou cruel, eu vou tirar o seu couro, estou pouco me importando se você gosta de mim ou não, o meu negócio é que você, durante a batalha, venha ter sucesso, tenha êxito. Isso é um bom professor, isso é um bom pai, né? É aquele que quer o desenvolvimento da estrutura emocional, física, né? Dos seus filhos, a mesma coisa dos seus colaboradores, né? Porque ficar passando a mão na cabeça, a gente já discutiu isso várias vezes aqui, é a pior coisa que um bom pai, um bom cristão possa fazer com as outras pessoas. Né? E o que infelizmente, que o socialismo e o comunismo fazem. Né? Eu vejo muito isso no caso prático. Vocês com certeza já viram muito o Bernardinho do vôlei. Outro dia eu estava vendo uma entrevista das atletas dele, né? As mulheres, ele não treinava elas há muito tempo, mas elas falando que dentro do vestiário elas odiavam, dentro do treino elas odiavam o Bernardinho, porque eles faziam elas chegarem até o sangue delas, elas deixavam o sangue ali na quadra. Mas falaram depois que tudo valia a pena, né? Elas tinham muita raiva dele, porque o cara cobrava muito. Mas, poxa, depois elas foram imensamente agradecidas com ele. Você, pai, você, mãe, tem que ter isso na tua cabeça. Às vezes não, é sempre muito mais fácil você dar para os seus filhos ou você dar para os seus empregados o que eles querem. É muito mais fácil, você vai evitar problema, você vai evitar estresse, mas isso não é educar.
Um bom pai educa os seus filhos também deixando eles sofrerem o que eles precisam sofrer. A gente vê um próprio Neymar hoje em dia, um talento enorme, só não é o melhor do mundo. Por quê? Porque ele é paparicado, ele é mimado e ele é retirado de todas as consequências dos seus atos. Vem o pai dele, toda a sua equipe e tira dele, né, essas consequências disso tudo. Então, gente, você tem duas formas para você converter o seu coração, ou seja qual lá for a coisa. Ou você se converte pelo amor, ou você se converte pela dor. Você se converter pelo amor não é fácil, é muito difícil, você precisa ter essa revelação, né? Agora, muitas pessoas se convertem pela dor. Então, você pai, você mãe, você precisa deixar sim o seu filho às vezes cair, ele errar, ele aprender, e você dá as suas pancadas nele, porque é na dor que muitas pessoas aprendem. É na dor, e você vai estar incentivando ele, o crescimento dele, estimulando ele a se desenvolver como pessoa. É incrível, né, Daniel, como você falou, que muitas das vezes, né, os pastores preocupados em manter os seus fiéis, né, animados, não perderem a arrecadação, então ficam com muito cuidado para falar dessa realidade, né, da realidade do inferno, né, que Deus permite, sim, as pessoas irem para o inferno dependendo das suas escolhas. Isso não se fala em público porque isso não pega bem. Isso é um crime, porque esses pastores um dia vão ser cobrados por Deus, porque era a responsabilidade deles também exortar os seus fiéis, né, e não simplesmente ficar falando o que eles querem ouvir para poder receber boas ofertas, bons dízimos, né, ou seus dízimos. Isso eu vejo assim, com muita preocupação. Às vezes eu falo, meu Deus, será que eu sou um pregador tipo Jeremias? Não, é que eu vejo um Deus bom, um Deus maravilhoso, que deu o caminho para nós, deu essa terra maravilhosa, criou todas as coisas com uma criatividade incrível, peixes, animais, né? Tudo muito legal, flores, frutas, mas ele também alertou para o fato da desobediência, né? A desobediência leva o homem à desgraça, a desobediência leva ao fracasso, leva a uma sociedade com uma alma doente, né? E essa alma doente tem consequências para a pessoa, para a família e para toda a sociedade, num governo que não admite que as pessoas colham o que elas plantam. É isso que nós estamos tratando aqui, que é muito importante. Nós que temos uma proposta de sermos agentes de transformação nessa sociedade, não simplesmente cristãos que assistem reuniões. Nós queremos ter uma igreja que transforma, que se posiciona, que sabe pensar, que sabe ouvir propostas dos candidatos e avaliar essas propostas corretamente, né? Seja por políticas econômicas, sejam políticas sociais, né? Ou seja, essa é a proposta dessa escola, né? Eu sei que é um desafio muito grande, mas para Deus nada é impossível. Amém? E muitas vezes esses pastores, eles acabam agindo como falsos profetas, gente. Porque se você não pregar a verdade, se você não pregar aquilo que a palavra de Deus manda, é por isso que a gente está assim. Infelizmente, o nosso país está assim. Porque não há santidade, não há santificação dentro das palavras, né? Não há verdade. Há simplesmente, infelizmente, dentro do povo cristão, né? Uma pouquíssima revelação sobre o que, de fato, fala a palavra de Deus. Então, como nós falamos, né, o governo do anticristo, o que ele fez, né, através das leis para impedir até a obediência à palavra de Deus, né? Palmadas no bumbum é um padrão bíblico, por exemplo, para começar a ensinar a criança a lei do semear e colher. Mas o que o governo fez, né? Ele criou uma lei que proíbe o uso da vara na educação dos filhos. Volto aqui a falar, não estamos falando de usar um bastão de beisebol, estamos falando aqui para usar uma vara de marmela, uma vara que tem 1 milímetro, 2 milímetros, sei lá, no máximo 5 milímetros, é flexível, ela tem mais um efeito moral. Eu levava varada quase todo dia, né? Tão bonzinho que eu era, morava numa fazenda, vocês imaginem, né? E chegava em casa no final do dia, às vezes passava o dia fora, minha mãe gritando, procurando, e nunca tive nenhum problema, muito pelo contrário, né? Sempre amei minha mãe, sempre entendi. Depois, é claro que na hora que você é disciplinado, você não gosta,
mas eu sempre eu sabia que ela estava fazendo aquilo por amor, né? E ela queria o meu arrependimento, né? Então, Deus criou a lei que proíbe, quer dizer, o homem, né, criou a lei que proíbe o uso da vara na educação dos filhos, protegendo os desobedientes, né, dessa forma. Agora nós queremos falar um pouquinho, Daniel, sobre a questão dos sem-tetos, né? É uma outra coisa que achei muito legal, que é abordada, né? Que é o projeto Vá para Casa, né? Então, normalmente, aí tem aquela historinha que no livro ele fala, que eu vou repetir ela aqui, né? Eis aqui, você encontra você é um pastor, você é um policial, você encontra um sem-teto, um desabrigado, vem à sua igreja ou até a sua casa e fala, olha, eu estou precisando de ajuda, eu não tenho onde morar. E aí, então, qual seria o princípio bíblico que nós recomendamos, que a escola recomenda, né? Que você compre uma passagem só de ida para ele voltar para casa, né? Então, você fala, eis aqui a sua passagem de ida para sua casa, para os seus familiares, vá para casa. Aí, possivelmente, ele vai dizer para você, você não entende, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do meu pai, dos meus irmãos, eles não gostam de mim, né? E a questão que você tem que responder para ele e por que é que nós temos que pagar a conta das suas brigas? Leve esta carta, né? E não volte, porque você não terá a segunda chance. Eu não vou comprar uma segunda passagem para você, né? Eu pratiquei isso, tive a oportunidade com uma irmã que viu uma pessoa desabrigada na rua, comprou um lanche para ele chegou aqui na igreja, nós demos uma cesta básica para ele e eu dei um dinheiro para ele. Eu falei exatamente isso. Eu disse, esse dinheiro é para você, essa cesta básica é para você, ele não tinha mãe, para você levar para sua avó, para você se reconciliar com ela. E esse dinheiro é o dinheiro da sua passagem. Agora, não volte aqui, porque eu não vou te dar outra passagem, nem vou te dar. Eu estou te dando essa chance de reconciliação. Vá lá e obedeça a ela. Era um jovem de uns 17, 18 anos, que vivia ali na praia da Barra, né? E ele, por incrível que pareça, me agradeceu muito, nós oramos, ele aceitou Jesus, né? Reconheceu o seu erro de desobediência. E é essa a postura que nós estamos aqui falando, mas que nós devemos que praticar, né? Então, entregar uma cartinha para ele, prezada Maria, receba seu irmão, ele é a sua família, não é o governo a família dele, ele é a sua família. Faça as coisas funcionarem, assinado, tal, né? Importante a gente estar sendo bem claro aqui, gente, que o que a gente está falando aqui não é contra a caridade. A gente tem que abençoar, sim, as pessoas. Deus manda a gente ajudar o pobre, sim. Isso é bíblico. Agora, o que a gente precisa, você sabe melhor do que nós dois, o que a gente precisa é trazer uma solução de longo prazo, né? A gente precisa continuar fazendo a caridade, mas a mudança de vida, ela só vem quando as pessoas se autorresponsabilizarem pelas suas consequências. Não há outra forma. Não há outra forma. Então, pense 1, 2, 3 vezes antes de simplesmente abençoar por abençoar. Mais vale, muito mais, aquele tradicional ditado, né? Mais vale dar, não, mais vale ensinar alguém a pescar do que simplesmente dar o peixe. Isso é bíblico. Pessoal, vamos parar 2 minutinhos para a gente tomar uma água. Quem precisar ir ao banheiro, ok? Voltamos em 3 minutos, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode fazer a pergunta aí, tá? A gente está aqui, vai ficar paradinho aqui, a gente quiser comentar alguma coisa. Senão, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quiserem comentar alguma coisa sobre esse... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Quem quiser, abre o microfone para responder. A gente está falando aqui sobre plantar e colher.
a gente tem que... As pessoas, elas praticam as suas escolhas, elas agem e elas sofrem automaticamente com as consequências das suas ações. Agora, eu pergunto para vocês, vocês acham que, por exemplo, um aborto ou uma legalização da maconha deve ser liberada, tendo em vista, e aí você tem que fazer o teu pensamento, né? Mas tendo em vista tudo o que a gente está conversando aqui, que as pessoas elas têm que ter liberdade, elas têm que ser responsabilizadas pelas suas ações, né? Elas vão sofrer com as consequências dos seus atos. Então, pergunto para vocês acham que o aborto deve ser legalizado, a maconha também? O que vocês acham? Ô, Daniel. Oi. Oi, Simone. Oi, Simone. Eu acho a pergunta do aborto e da maconha, eu acho que para a maioria que está aqui, pelo menos, eu acho que é uma resposta óbvia. Mas me tira uma dúvida. No seu posicionamento, você disse que, assim, pelo que eu entendi, você é contra o Estado em tudo? Não entendi. Não. Então, isso a gente... Não. O problema é o Estado agir em funções que não é bíblico. A palavra de Deus, e a gente vai ver isso mais para frente... Mas do jeito que foi colocado, parece que não existe pontos positivos no Estado. Pelo menos foi o meu entendimento. Ninguém aqui é anarquista. O Estado, biblicamente, se a gente for ver a palavra de Deus, a gente vai ver nas aulas seguintes que o Estado ele tem que sim ter um papel. O papel é um papel reativo, nunca ativo. E você tem, biblicamente, a gente vê que a Bíblia ela estimula a ter um Estado com algumas funções, como, por exemplo, trazer a questão da segurança. Isso é bíblico. A gente vai falar isso nas próximas aulas. O problema é o tamanho que o Estado tem. A palavra de Deus diz, por exemplo, dai a César o que é de César. Ele nunca condenou os impostos. Ou seja, os impostos são para a manutenção do Estado, assim como é da igreja. O problema é quando o Estado ele se exorbita das suas funções, ele sai das suas funções preliminares, das suas funções bíblicas e acaba atuando em áreas que ele não deve atuar. Como, por exemplo, nesses momentos que ele tenta simplesmente fazer justiça. Então, deixa eu fazer uma justiça social aqui, e aí eu não estou recriminando a questão do judiciário, mas tenta fazer uma vasta distribuição de rendas, e aí começa a ter alguns problemas quanto a isso. Porque o Estado é justamente isso que a gente está falando. Né? Chega o Estado e aí ele quer tirar as consequências, diminuir as consequências dos pecados das pessoas. Né? Então, e punir o sucesso, porque aqueles que têm sucesso, que ganham mais, têm que pagar mais, um percentual maior, não é? Né? Por quê? Porque se ele ganhou muito, é porque ele roubou alguém, jamais é porque ele fez as coisas certas. O Estado nunca pensa, né, o Estado socialista, o Estado comunista, em que as pessoas que prosperam é porque elas trabalharam e fizeram as coisas certas, sempre que elas fizeram a coisa errada. Né? Exploraram o pobre coitado do trabalhador, né? E que realmente em alguns casos acontece, mas não é a regra para todos, não são todos que vivem essa realidade. Né? Então, o problema não é o Estado por si só. O problema é quando ele extrapola suas competências. E aí o que a gente está falando de competência? Quem é que disciplina essas competências? Daniel, quem disciplina essas competências foi lá o Constituinte. Poxa, fez lá a Constituição, lá em 88. Né? Esse poder constituinte que determinou os limites do Estado. Mas para a gente, que tem o nosso manual de instrução, que tem a nosso manual de orientação para tudo, não simplesmente para as coisas espirituais, a gente sabe, e aí a gente estudando a palavra de Deus, com os olhos de Cristo para a gente aqui, com a revelação dele, a gente vai ver quais são as competências do Estado. E aí a gente entende tudo isso. Daniel. Oi.
Mas então é bíblico que o Estado tem um dever na saúde, na educação e na segurança. Aí a gente vai discutir um pouquinho hoje mais tarde. Tá. Talvez não na saúde. É porque do jeito que foi colocado, foi colocado, gerou dúvida com relação à postura da igreja com relação ao Estado, porque eu acho que o Estado tem uma função real em qualquer país. Ele apenas tem que funcionar direito. Isso. Cumprindo as suas funções reais. Aí é que está. Esse funcionar direito que é a questão. Se o Estado atuar em competências que não são dele, competências bíblicas que não são dele, não tem jeito. Você pode achar que ele vai estar funcionando direito, mas ele não vai funcionar direito. De alguma forma vai acontecer. Por exemplo, mas deixa outra coisa, Coutinho. Nós estamos num país que não é nem socialista nem comunista. Como não? Não, olha... Nossas políticas não são socialistas, o Daniel acabou de listar várias. Quando nós protegemos desobediente, isso não é socialismo? Tá, isso é com máscara de socialismo, mas, quer dizer, pode estar tá nas entrelinhas, mas, assim, do jeito que a gente fala, parece que fica caracterizado que somos um país socialista ou que somos um país comunista. Não, nós somos um país capitalista que está com subterfúgio de socialista e de comunista. Então, assim, é só para eu entender, para ficar claro, porque eu acho que o papel da igreja, nós temos que ter pessoas, né, cristãs na política, e nós temos que colocar essas coisas para que fiquem claras, porque às vezes, que nem ainda há pouco não ficou claro para mim e para o Cláudio se a igreja era ou não a favor do Estado, entendeu? Só para ficar claro. Nós somos a favor de um Estado que esteja alinhado com a palavra de Deus. Por exemplo, os últimos 4, 5 anos últimos governos, eles foram 100% socialistas, né? E levou o país a consequência que nós estamos vivendo hoje. Um país riquíssimo, né, como o nosso, né, mas que adotou, quer dizer, cresceu a cabeça demais, porque para você ser pai em todas as áreas, você precisa ter uma estrutura tremenda, né? E, em um curto espaço de tempo, né, o Bolsa Família parece que tinha resolvido o problema da pobreza, mas não resolveu, né, porque, como nós vamos ver hoje, o problema não está em tirar as pessoas da pobreza, mas tirar a pobreza das pessoas, ou seja, tirar a sua inatividade, a sua incapacidade de gerar trabalho, gerar recursos, são coisas diferentes. Então, eu acredito, sim, que nos últimos anos, 12 anos, nós vivemos um socialismo e estávamos caminhando para um comunismo, né? Onde você taxa a propriedade, taxa a herança, tudo que ou seja, e aí os ricos fazem o quê? Os ricos tiram o dinheiro do país e diminuem a nossa capacidade de gerar trabalho, de empreender. Então, esse tipo de governo não é a igreja que é contra, é a palavra de Deus que é contra esse tipo de governo. Não, porque esse tipo de governo empobrece a nação. Não, eu 100% concordo com isso tudo. Eu só estou falando para a gente deixar claro, porque assim, e isso não acontece nos últimos 4 anos. Eu acho que isso acontece no mínimo há 16 anos, entendeu? Mas, assim, são políticas socialistas num país capitalista para conduzir a um erro muito grande que, de repente, a gente não vai ter um retorno tão breve, com certeza. Simone, a gente, só para deixar claro aqui e terminar aqui que a gente precisa andar, a gente não está discutindo o nosso país socialista, capitalista, o que a gente está falando é um modelo ideal, e que a gente está muito longe desse modelo ideal, e que, 2.2, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nos fala qual é a estrutura correta de governo. Tá? A palavra de Deus tem que ser nosso guia para tudo. E a partir daí, você vai formando a sua cosmovisão. Para a gente conversar aqui, talvez seja muito, muito complicado, né? Porque a gente tem pouco tempo, e para explicar isso, certamente o Sérgio não trouxe essa realidade do que ele pensa em um dia, ou lendo uma vez o livro, foi lendo
Então, assim, a gente tem um curso de 24 aulas e justamente por isso que a gente estimula tanto vocês a continuarem, porque tudo é uma continuação. Então, a gente vai conversando para que essa cosmovisão bíblica se torne clara, né, do que a gente está falando. Mas a gente aqui, só para terminar, a gente não está falando que o Estado ele é indevido, não, muito pelo contrário. Há, biblicamente, funções do Estado. O problema é quando o Estado ele extrapola suas funções. Aí traz ineficiência, baixa de produtividade e traz ausência de fracasso e pouco crescimento para a nação. Depois a gente conversa um pouco melhor. Eu 100% concordo, tá, o Daniel? É que não tinha, do jeito que foi colocado, não tinha ficado claro. Amém. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, todos já têm a tela aí. Então, uma coisa terrível seria Deus desistir de nós pela nossa rebeldia. Mas Deus pode desistir de nós? Um Deus bom pode, como está lá escrito em Oséias, capítulo 4, versículo 17. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Olha só, Efraim está entregue aos ídolos, deixa ele. Lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Olha, gente, isso aí é muito parecido com os dias que nós estamos vivendo hoje. E graças a Deus que Deus não desistiu de nós, não desistiu do Brasil, né? Mandou um homem que talvez não saiba se expressar bem, comete muitas gafes, talvez não teve tempo, Deus não teve tempo de preparar, mas era um homem que foi escolhido de Deus por ter princípios, né? E está defendendo princípios. Para mim é uma surpresa, né? Ter um homem que não era eu não conhecia a palavra de Deus, mas que defendia princípios bem próximos da palavra de Deus, né? E foi, eu creio, que o melhor dos candidatos que Deus escolheu para estar aqui na nossa nação. Então, eu acredito que Deus não desistiu de nós, ele tem uma esperança, mas a igreja tem um papel, que é, no mínimo, se conscientizar e ajudar a dar continuidade ao que Deus está fazendo aqui nesse país, né? Deus diz a esses governantes, tudo bem, esses governantes obedientes, tudo bem, vocês pensam que podem imprimir dinheiro suficiente para escapar do julgamento? Vamos ver a velocidade que vocês e suas máquinas impressoras podem rodar. Não podem mais rodar mais rápido, né, do que o meu julgamento. Então, 8 políticas econômicas que destroem a sociedade. Primeiro, centralização da autoridade do Estado, né? Biblicamente, nós entendemos que Deus ele deseja a descentralização do poder, né? A família tem poder sobre os seus filhos, né? Os homens de negócio têm poder sobre o seu negócio, né? Então, o que o Estado tem que fazer... A igreja tem poder de legislar dentro da sua igreja. Então, se chega um casal gay aqui querendo se casar, nós temos o direito de falar, nós não vamos casar com vocês, porque isso é uma instituição, o casamento é uma instituição criada por Deus entre um homem e uma mulher. Nós temos que ter esse direito, né? O Estado não tem que legislar sobre a família, não tem que legislar sobre a igreja, né? Isso são instituições separadas, né? Então, segunda política que destrói a sociedade, leis que se adequam às necessidades das pessoas, né? Como o Daniel falou, foi criada uma Constituição, mas essa Constituição desagrada A, B ou C, o interesse de uma empresa, né? O interesse de um banco. Aí, então, começa toda uma articulação para uma medida provisória, que vão não sei quantos bilhões, para poder adequar a necessidade das pessoas. Isso está errado. A Constituição não se deveria mexer nela, né? Ou pelo menos o mínimo possível, né? Um erro, né? Então, o aumento de impostos para melhorar a proteção, né? Esse aumento contínuo, os impostos deveriam o tempo todo tentar reduzir os impostos para que as pessoas sobrem recursos para elas fazerem a economia girar, não é o Estado fazer a economia girar, né? São cada pessoa fazer essa economia girar, cada empresário empreender mais, né? E não precisar sonegar os impostos, ficar sujeito a fiscais, né?
e o Daniel conhece bem essa realidade. Então, e tem a oitava política, a quarta política negativa, desapropriação da propriedade privada. O Estado não foi concebido por Deus para ser dono de terras. As terras devem pertencer a pessoas e devem administrá-las bem. O Estado pode, sim, interferir numa má gestão de terras, né? Passando ela para outras famílias, mas não ele, né, sendo proprietário de terras. Como é o caso, por exemplo, da China, que é dono de toda a terra na China e ninguém é dono de nada lá. Todo mundo tem que, depois de 60, 70 anos, devolver ao Estado ou renovar um contrato de uso da terra. 5. Quinta política inadequada, transferência da responsabilidade de educação dos pais para o Estado. Né? Como nós falamos, isso é uma política inadequada do Estado. Né? A educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Né? Sexto, produção e comércio regulado pelo Estado, através de subsídios, através de uma legislação que tenta tornar, entre aspas, as empresas competitivas, né, diminuindo a desigualdade. Né? Isso acaba gerando a capacidade diminui a competitividade, porque às vezes esses subsídios são postos de uma forma inadequada. Então, o Estado deveria interferir o mínimo possível na produção e no comércio, né? Deixar que o próprio mercado se ajuste, né? O que o Paulo Guedes fala muito sobre isso. Então, o Estado garantidor da liberdade sexual. Liberdade sexual gera liberdade de pornografia, que acaba levando ao divórcio. O divórcio cria instabilidade na família, cria instabilidade na educação dos filhos e acaba a sociedade pagando o custo com mais tribunais, mais prisões, mais custo de administração da segurança. Né? Então, são 8. A oitava política cada geração tem o direito de escolher como quer viver, ou seja, você desconsidera as leis de Deus ou aquilo que foi criado pelos pais, os filhos têm direito de desconsiderar tudo e começar do zero. Né? Isso é a cultura moderna. E isso a gente entende que não é benéfico, né, para o desenvolvimento. É você sempre uma geração começar do zero, ou seja, sem aproveitar a experiência passada, né? E principalmente a palavra de Deus, porque ela se torna obsoleta. Alguma coisa a acrescentar? Não, pode que a gente está com pouco tempo. Então, vamos agora. O que é pobreza? Né? Pobreza, na realidade, tem alguém que é mais pobre que o outro porque tem menos que o outro. Né? E Jesus tira, isso aí é a frase que eu falei no início, é uma frase de muito impacto, mexeu muito comigo. Né? Jesus tira a pobreza das pessoas, não as pessoas da pobreza. Né? Então, o estilo de vida irresponsável leva à pobreza. Né? Pobreza é uma doença da alma e do espírito que se manifesta no mundo material. Então, assim, o mundo espiritual está intimamente ligado ao material. Não tem como separar espiritual e material. Um pastor é muito material, um pastor é muito espiritual. Os dois mundos, as duas realidades acabam se misturando. Né? Então, as causas da pobreza, conforme a palavra de Deus, preguiça. Se você for em Provérbios, você vai encontrar, eu posso mandar para você todos os versículos. Então, causas da pobreza conforme Provérbios: preguiça, medo, maquinações de ficar rico rápido, né? Desobediência, ira, desonestidade, suborno, idolatria, adultério e roubo. São causas, são desobediência da palavra de Deus, são causas espirituais. A solução da pobreza começa dentro de nós, né? Nós entendemos que tudo que os limites de Deus são para nossa proteção, porque Ele nos ama, né? Então, buscar estabelecer o reino de Deus entre nós e dentro de nós. O que é isso? É você estabelecer os princípios e valores como seus princípios e valores. Os princípios e valores do reino de Deus como seus princípios e valores, né?
Então, a solução da pobreza começa dentro de nós, através de uma transformação dentro de nós, né? Não com obras assistenciais do governo, que é, na realidade, aquele canivetezinho que aquela menina usou para abrir o casulo, né? Que tira a oportunidade das pessoas fracassarem devido à sua desobediência ou mesmo falta de experiência, né? Nós aprendemos mais com os erros, todos nós, eu creio que todo mundo tem experiência, nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Então, o estilo de vida bíblico leva a ter mais, a ficar rico, né? Mas ou seja, a fortuna, o caráter gera riqueza, mas a riqueza não gera caráter. Por isso que o nosso foco, o foco da escola, o foco da igreja deve ser o desenvolvimento do caráter, até que todos possamos atingir a estatura do caráter de Cristo, como está em Efésios. Amém? Então, gente, é por isso que acontece que a gente vê vários casos de loteria aí, o pessoal ganha loteria, perde rapidinho. Por quê? Porque o dinheiro simplesmente ele não tira a pobreza das pessoas. A pessoa vai continuar pobre porque ela não teve suas habilidades desenvolvidas, ela não sabe como gerir aquilo ali, aquilo sobe a cabeça dela. Então, assim, o Estado ele também não pode jamais curar essa doença que é espiritual. A pobreza é uma doença espiritual, e aí a gente está falando de pobreza financeira, a gente está falando aqui de espiritual, né? de comportamento, né? E isso a gente vai ver, principalmente na próxima aula, vai ser muito interessante, convido vocês a estarem bastante atentos aí na próxima aula. Então, retornando aqui, os 5 direitos fundamentais do homem e da mulher para ter sucesso numa sociedade livre. Primeiro, liberdade de expressão religiosa e política, né? Segundo, liberdade de relacionamento entre patrão e empregado. Não é o governo monitorando isso, né? Como tem o caso do Canadá, nos Estados Unidos, é liberdade de relações trabalhistas. Terceiro, título gratuito da terra, né? Você não tem que pagar, a terra não é para ser tributada, a terra é para se tornar um instrumento de produção. Educação infantil gratuita. Então, aqui falamos, defendemos o Estado nesse papel, né? Todos terem essa oportunidade. Isso aí é controvérsia, tá, gente? Eu particularmente discordo desse ponto. Eu acho que isso daí que a gente acabou colocando uma tradução que não é verdadeira, tá? Não é educação infantil gratuita, é educação infantil livre, tá? Educação, só passando aqui, Sérgio, educação infantil livre, né? Então, a gente tem o direito de ensinar biblicamente os nossos filhos, tá? E aí entra a questão, inclusive, do homeschooling, tá? Que é um tema que está bastante em voga aí hoje em dia. O nosso STF ainda não permitiu 100% que a gente possa ensinar os nossos filhos dentro das nossas casas, mas se você tem interesse em saber, comece a procurar sobre o homeschooling. O homeschooling é muito interessante. A gente está no meio de uma educação que coloca ideologias nos nossos filhos. Então, essa educação infantil livre é os pais poderem escolher biblicamente o que eles querem ensinar para os filhos deles, tá? Foi só... Obrigado, Daniel. Eu vou dar uma levantada. Eu, pessoalmente, sou a favor, né, de uma educação gratuita até o nível secundário, né, o nível técnico. A universidade, sim, é que eu acho que aqueles que têm mais sucesso, é uma opinião pessoal minha, se não é o que a escola defende, né? Não é o que a escola defende, mas eu defendo, sim, acesso a uma educação de baixíssimo custo, ou custo quase zero, para até o nível técnico, em que você forma técnicos. Agora, a nível da universidade, eu não vejo, pessoalmente, eu defendo essa linha, né? E nós não temos que concordar em tudo, né? E como nós falamos, nós temos que ter liberdade de expressão política, religiosa, etc., né? Desde que esteja alinhado com a palavra de Deus.
e a caridade voluntária, né? O que é a caridade voluntária? São nós, as famílias fazendo bem, não o Estado fazendo bem, né? O Estado faz o bem agindo honestamente, corretamente e com justiça. Ele pode, sim, ter programas para aqueles realmente que são incapazes, como nós já falamos aqui. Mas necessidades emergenciais de uma família, de um amigo, Deus espera que nós, como está escrito na palavra de Deus, que cada um trabalhe, receba seu salário e parte do seu salário seja reservado para ajudar aqueles que têm necessidades emergentes, né? Então, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E assim nós terminamos a exposição, né, do conteúdo do capítulo 7, e vamos agora para o nosso grande debate. Vamos para o nosso debate, né, nosso debate final. A gente vai os coordenadores estão cientes dos temas aí. Só peço que os coordenadores não compartilhem o que foi passado. Tem uns errinhos aí no que foi passado para vocês, mas que vocês possam ler as perguntas, tá, gente? O Sérgio agora está colocando o slide correto. Se o coordenador quiser tirar uma foto aí, depois passar para o grupo, pode tirar, tá? Mas enfim, cada coordenador sabe o tema que vai debater. A gente vai falar sobre essa questão do Estado ser pai e ser mãe, né? Querer brincar com isso. E a gente vai, inicialmente, fazer um diagnóstico do que está acontecendo e discutir o que está acontecendo e depois fazer proposições. A gente tem visto aí, a Carol mesmo, foi uma chave grandíssima para a gente chegar no Bolsonaro. A gente já está em conversa para chegar nos outros